Change from the moment I met you. Agora, nessa aula, nós vamos falar sobre a diminuição das brigas em outros aspectos, além da questão do diálogo, porque você já aprendeu que se você passar a se comunicar com o seu homem num formato mais parecido com o que é mais fácil para ele em termos de comunicação e diálogo, já vai ter uma redução significativa das brigas, porque muitas brigas são o fruto do alongamento das conversas, ou seja, aprofunda-se demais quando deveria ter sido mais sucinto, mais direto ao ponto. Então, agora, nessa parte, eu vou falar com você sobre mais 4 grandes segredos, além dessa questão da comunicação, segredos que podem ajudar significativamente a melhorar a convivência de vocês e evitar briga. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Vai brigar menos aquela pessoa que tiver menos anseios, expectativas ou cobranças e exigências em relação aos seus pais. Então aqui a gente volta porque a gente falou muito nos degraus anteriores, em especial quando nós falamos lá no degrau 1 sobre a importância de estar reconectado com o pai e com a mãe. Veja bem como isso pode se aplicar na dinâmica da diminuição da briga. Se esse parceiro, ele está cheio de expectativa em relação aos pais dele, é muito fácil de ele ser decepcionado dentro do relacionamento, porque ele vem para o relacionamento numa postura de pequeno, porque você aprendeu que se a gente está desconectado dos nossos pais, a gente vem para a postura de pequeno. E se ele tem muita expectativa, em relação aos pais dele e isso não se supriu, ele pode fazer projeções em cima de você. Aquilo que o papai e a mamãe não me deu, eu espero que a minha parceira me dê. É a história das moedas. Se ela não me dá, eu fico então frustrado. E aí, obviamente, uma pessoa que tem essa postura, que se decepciona facilmente, com certeza ela propicia um ambiente mais favorável para a briga, ok? Outro ponto. Se essa pessoa está cheia de exigências e cobranças em relação aos seus pais, acontece que ela fará uma projeção daquelas cobranças, é a mesma dinâmica do ponto acima. Assim como muitas expectativas que eram em relação aos pais, eu projeto sobre o parceiro, a questão das cobranças e exigências, a mesma coisa. Então, se existe essa projeção de cobranças em cima do parceiro, isso também favorece brigas dentro do relacionamento. E de uma outra forma, em um outro nível, se essa pessoa está desconectada dos seus pais, como você já sabe, ela então vem pequena para o relacionamento de casal e os pequenos fazem birra quando eles são contrariados. E se ele faz birra, a birra para nós, que trabalhamos com relacionamento de casal, nós entendemos que muitas vezes ela é parecida com a dinâmica da briga. A briga é, como por dizer, um similar à birra infantil. Então, briga e birra andam de mãozinhas dadas. Muitas brigas vêm em função de um comportamento infantil que se equivale às birras das crianças. Então, brigará menos quem estiver bem conectado com os seus pais, porque daí virá para o relacionamento de casal como grande, e o grande sabe se expor de maneira saudável, sabe pedir, sabe se doar, sabe se comunicar e, com certeza, isso tudo favorece um ambiente com mais harmonia. Portanto, a diminuição das brigas consiste na cura do ser frágil, carente, dependente, cansado, rejeitado, que mora dentro de todos nós. Então, em última análise, a diminuição das brigas consiste na retirada do homem e da mulher da sua pequenez e a apresentação deles à sua melhor versão. Então, o que nós podemos fazer dentro do relacionamento de casal? Ajudar nosso homem a crescer e também cuidar da nossa pequenez, porque quanto mais a gente vem para o relacionamento pequenos, mais a gente tem chance de ter esses comportamentos infantis e causar brigas dentro do relacionamento. Marisa, como ajudar o parceiro a se tornar mais adulto?
Volte no degrau 3 para você aprender toda a dinâmica. Todo o degrau 3 foi especialmente escrito e desenvolvido para ajudar do seu lugar o que cabe a você para que o seu marido ganhe força, ganhe maturidade, tá bem? O segundo ponto, outro segredo para diminuir as brigas, brigará menos aquele que estiver bem conectado com o seu sistema familiar. Então agora já voltando, fazendo uma conexão, tem uma interligação com o primeiro ponto. Então se eu tenho menos anseio, para eu ter menos anseio eu tenho que estar bem conectado com o meu sistema familiar. E então, se eu estiver bem conectado com o meu sistema familiar, eu vou brigar menos, por quê? Quanto mais conectado eu estou aqui, quanto mais eu respeito esse lugar de onde eu vim, mais eu fico livre. Foi explicada essa dinâmica. Quanto mais conectado, mais livre. É a coisa mais paradoxal e verdadeira do mundo. A pessoa acha que se ela se desconecta do seu sistema familiar, ela então pode se rebelar e fazer o que ela quiser, mas não é. Quanto mais respeitoso a gente é ao nosso sistema familiar, inclusive quanto mais respeitoso a gente é em relação às diferenças pessoais e as diferenças da forma como as pessoas do nosso sistema familiar conduziram a vida delas, quanto mais respeitosos nós formos a tudo isso, mais livre a gente é para fazer diferente. Quanto mais livre eu sou para fazer diferente, quanto mais livre eu sou para tomar meu marido e falar, marido, vamos fazer desse jeitinho? Eu sei que não é o jeito do meu sistema familiar, mas eu quero que façamos dessa forma porque eu sinto que vai ser melhor. Quanto mais eu tenho essa postura, mais concordância eu tenho com o meu sistema familiar, então mais paz eu tenho na minha prática diária, nas minhas tentativas de fazer um pouquinho diferente do meu sistema familiar. Outro ponto muito importante que ajuda a diminuir as brigas. Brigará menos o casal que estiver mantendo a distância correta. Mais uma sacada de Bert Hellinger, autor das constelações familiares. Ele, danadinho, descobriu que, em geral, quando o casal, segundo ele, essa é a posição saudável para um homem e uma mulher. A mulher à esquerda do homem, ao lado do coração, ela se sente mais segura. Segundo ele, quando o casal está muito próximo, como se estivesse em simbiose, e às vezes o relacionamento de casal, ao invés de promover um afastamento, vem promovendo uma simbiose. Quando promove a simbiose, ou seja, o casal está muito estreito, acontece uma briga para que eles possam tomar distância. Porque não é saudável uma grande distância, mas não é saudável também esse movimento de simbiose, porque isso traz sufocamento. Isso aqui acaba com a personalidade das pessoas envolvidas nesse relacionamento. Então, segundo ele, a briga, muitos casais brigam porque não conseguem encontrar um espaço saudável. Por quê? Porque nós temos que ter um espaço para o ar circular. Nós falamos isso quando falamos na aula dos modelos de casamento, né? O casamento simbiótico com o simbiótico não tem espaço para um novo ar. Então esse casal vai sufocando e na briga eles acabam descobrindo que quando brigam eles ganham uma certa distância. E aí, por conta dessa distância, eles têm um ar novo para respirar. Então, quanto mais a gente souber respeitar a individualidade do outro e lutar pela nossa individualidade, mais a gente vai conseguir evitar as brigas. Ou seja, a briga não vai precisar existir para trazer esse distanciamento saudável que nós precisamos dentro do casamento. E um quarto e último segredo sobre diminuição de brigas é o fato de que brigará menos o casal que souber manter o equilíbrio entre o dar e o receber. Como você viu na aula anterior, a maioria das brigas advém do desequilíbrio na hora de dividir tarefas, no desequilíbrio na hora de lidar com finanças, no desequilíbrio porque só um é que segue a cultura do outro, o outro não faz por onde. Então, quanto mais você souber equilibrar dentro do seu relacionamento, então, ele te deu, você tem que dar e dar um pouquinho mais para ele se sentir estimulado. E aí, conforme ele te dá, você se estimula a dar a ele um pouquinho mais e assim vão mantendo equilibrada a troca
entre o dar e o receber dentro do casamento. Então, esses são os 4 grandes segredos para a diminuição das brigas. E agora, trazendo para a prática, então, nós podemos dizer que, na prática, a gente vai conseguir diminuir a briga se a gente fizer uma boa conexão parental. Já está claro para você? Porque daí nós vamos ter menos anseios, menos cobranças em relação ao nosso parceiro. E se eu tenho menos anseios, menos expectativas, se eu não estou pequeno, se eu não estou cheia de mimimi, eu vou ter muita gratidão pelo meu parceiro, gratidão pelos meus pais, e eu não vou ficar projetando no meu homem, o homem não vai ficar projetando sobre a sua mulher os seus anseios. Então, o ambiente fica muito mais maduro e com muito mais harmonia. Segundo ponto que na prática você deve trazer para harmonizar o clima com o seu marido. Ajudar o outro a ser mais adulto, se caso ele estiver na postura de pequenez. Como é que você pode fazer isso? Além do que já foi ensinado no degrau 3, sobre ajudá-lo a estar mais conectado com o sistema familiar dele, é muito importante que você mostre para ele que ele não detém o poder. Porque geralmente quando a gente deixa o outro achando que ele detém o poder, é mais ou menos quando a gente deixa a criança achar que ela manda e desmanda, o outro fica muito arrogante, o outro fica birrento, o outro fica cheio de mandos e desmandos. E isso traz muito prejuízo para o relacionamento de casal, porque vai alimentando o lado infantil do outro, vai fazendo com que ele fique cada vez mais birrento. Então mostre para ele que existem limites, mostre para ele que você não está ali para ficar apenas como uma mera serviçal que vai fazer tudo o que ele manda, porque não é assim. E se foi assim na relação dele com os pais, está errado, ele precisa corrigir lá e corrigir no casamento também, caso ele queira ter um relacionamento saudável. E já vou te avisando, no início, quando a gente faz esse movimento de mostrar para o homem que ele não é dono do poder, que ali ele não vai agir como um menino birrento, as birras tendem a piorar e aí você não pode desistir de manter a sua postura sensata, tranquila, porque depois isso passa. As crianças também tendem a fazer isso. A gente fala o não, ela se joga no chão. A gente finge que não está ligando e continua com a nossa postura, ela começa a bater a cabeça no chão. Quando ela vê que isso não vai adiantar, que ela só vai se ferir, aí então ela cessa aquele comportamento. Tá bem? Então é importante você manter a tranquilidade. Terceiro e quarto pontos, você precisa, ambos na verdade precisam se despedir de vários julgamentos de valores que eram importantes para suas famílias. Então se eu realmente faço aquele movimento de despedida do meu sistema familiar e ele também, a gente fica mais livre para criar algo novo aqui. E a gente não vai precisar ficar defendendo a ferro e fogo o que acontecia nos nossos sistemas familiares de origem, tá bom? No quarto ponto, olhar primeiramente para o seu sistema familiar constituído para evitar você ficar tomando partido do seu sistema familiar original. Muitas brigas advêm desse movimento de ficar primeiro defendendo o sistema familiar de origem e depois defendendo o seu sistema familiar constituído, que é o relacionamento atual. Então, quando você olha primeiro para dentro do seu casamento, da família que você constituiu, isso também traz muita harmonia para o relacionamento e evita muitas brigas. E para finalizar, os pontos práticos que você precisa trazer para a rotina, para amenizar as brigas, aprender a cultivar o seu espaço íntimo, para vocês não virarem simbióticos, aprender a respeitar o espaço íntimo do outro, aquele espaçozinho de individualidade, para não ficarem simbiótico, e, obviamente, como já falamos anteriormente, manter o equilíbrio aí dentro do seu relacionamento, tá bem? Então, todos esses tópicos, a maioria desses tópicos, na verdade, você já tem aulas anteriores que te ajudam a colocar em prática, tá bem? Aqui agora,
as palavrinhas ou expressões-chave dessa aulinha nossa, relembrando que a briga é uma nova modalidade de birra, por isso que tende a brigar quem está mais na infantilidade, na imaturidade ou na pequenez. A gente combate as brigas indo para a adultez, e uma boa parte dessa cura da nossa imaturidade é quando a gente faz uma boa reconexão parental, e quanto mais respeitado for o espaço íntimo de cada um, menos brigas acontecerão.